estou procurando aqui, só que acho que caiu o marcador, que eu achei muito interessante que você colocou, você selecionou uma nova série, As Sete Maravilhas da Antiguidade, né? As Sete Maravilhas do Mundo Antigo. E acho que eu perdi aqui, caiu o marcador, mas uma coisa, você fala da geometria euclidiana de cabeça aqui, a lógica de Aristóteles, mas aí uma coisa você colocou na lista, que foi a coisa do epicurismo e do hedonismo. Eu não entendi essa. Por que você acha que isso é uma maravilha da antiguidade? Eu acho que talvez até seja precedente, até que precede a antiguidade, né? Acho que antes da antiguidade já... eu sou assim a favor, eu já fui quase budista, já tive simpatia pelo budismo, mas eu acho que eu sou mais pro lado do epicurismo do que pro budismo, assim. Acho que eu sou mais a favor de desfrutar o prazer, embora eu seja uma pessoa muito equilibrada, assim. Atualmente, principalmente, eu estou muito equilibrado. Estou namorando já há 6 anos com a Tamara, né? Então estou bastante comportado. Mas já dei uns pulinhos, né? Já gostei muito, gosto. Né? Eu quero aproveitar agradecer a Tamara e o Arthur, as pessoas responsáveis por realizar essa live. Então, quero agradecer. Foi extremamente simpática, acessível. E agradecer nosso amigo em comum, Renato Amoedo, com quem eu conversei bastante sobre você ontem, inclusive sobre o seu livro. E uma outra coisa, você estava falando sobre essa questão de religião, e algo que eu vi você falando que achei, de certa forma, assim, inusitado, que eu acho que eu nunca tinha visto essa definição. Você falou que um critério para você considerar considerar uma divindade ou deuses ou um Deus único é o critério de poder criar universos. Isso na verdade, na época que eu escrevi um artigo em 2000, né? Isso se baseia num artigo de 2000. Depois, em 2010, eu fiz algumas modificações no texto original, e depois, quando eu gravei esse vídeo, acho que foi em 2016, né? A minha opinião atual já não é exatamente, à medida que foi... essa opinião não é exatamente, embora seja muito parecida. Eu acho que esse não é o único critério, mas para demonstrar a tese da maneira que está demonstrada lá, é uma condição necessária, eu acho. Né? Não dá para... Porque, por exemplo, se presumir que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, é mais difícil de provar a tese porque não tem elementos suficientes para provar essa parte da tese. Eu posso ter uma crença que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Eu posso ter essa crença. Mas a tese de que é possível e provável, muito provável, que um ser capaz de criar universos existe, essa dá para provar com base naquela argumentação. Agora, se eu começo a atribuir outras características, como onipotência, por exemplo, onibenevolência, outras características, eu já não consigo mais provar, né? Assim, a tese que eu consigo provar é aquela. Isso não quer dizer que não seja verdade a outra também, só que eu não tenho capacidade de provar as outras partes. Né? Não, então, isso que eu achei interessante, porque você colocou um argumento que é mais palpável mesmo, né? Porque assim, um ser que consegue construir universos, produzir universos, provavelmente existe, é uma coisa que está, inclusive... Porque não vai ser só isso que ele faz, mas o fato de fazer isso é algo exatamente. Que ninguém pode fazer. Né? Isso é uma coisa que consigo provar que existe, muito provavelmente existe um ser que tem essa capacidade. Porque uma coisa que a gente costuma ver em debates que eles fazem por aí, que são uns debates geralmente muito rasos, de um lado defende de maneira adequada, o outro defende de maneira pior ainda e fica uma bagunça. Eles defendem o criacionismo e o evolucionismo como se não fossem... não pudessem ser conciliados. Então, na verdade, eles são conciliáveis e são até quase indissociáveis. Né? O criacionismo e o evolucionismo, eles podem caminhar perfeitamente juntos e caminham perfeitamente juntos, né? Que é o que eu mostro exatamente naquele vídeo. Porque você vê, o criacionista ele fica discutindo com o evolucionista uma questão que nem faz sentido, não é? O ponto não é aquele, o ponto é, ambos se harmonizam e ambos mostram que Deus existe. Tanto o criacionismo quanto o evolucionismo são acho que harmonizar realmente é o termo apropriado, né? Eles se encaixam muito bem, né?
O que você acha do conceito de design inteligente? Eu acho que a maneira como eles argumentam não é apropriada, né? Eu acho que é possível, eu acho que tem muitas questões, por exemplo, o Grosseteste, tem um ponto que o Grosseteste comenta, acho que no século XI, século XII, que ele fala mais ou menos em relação a milagres, né? Ele fala em relação a milagres. Deus certamente poderia transformar uma vaca numa árvore, mas será que ele faria isso? Por que ele faria isso? Assim, porque se ele criou as regras, se Deus criou as regras de como as coisas funcionam, por que ele próprio violaria as regras que ele mesmo criou? Então ele se questiona, ele acredita, o Grosseteste acreditava em Deus, ele era inclusive sacerdote, né? Mas ele se questionava se os milagres relatados na Bíblia, se eles deveriam ser interpretados literalmente ou figurativamente, porque ele achava que eram como se fossem parábolas, fábulas, né, para explicar alguma coisa, mas que não era literalmente aquilo. Quase todas as partes que ele interpreta milagres são nesse contexto. Isso ainda tem outros pontos que poderiam ser analisados, por exemplo, a gente fala, não tem água suficiente na Terra para representar, para justificar o dilúvio. A gente não tem uma certeza de quais os mecanismos que poderiam produzir o equivalente ao dilúvio. Se Deus quisesse fazer cair água do nada e depois sumir com aquela água, ele poderia fazer. Se um ser é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa. Então você não tem como questionar, não tem água suficiente agora, mas ele poderia fazer e desfazer. Né? Não tem como ser. O argumento que eles usam é muito raso para questionar. A partir do momento que você estabelece que tem um dogma, o Deus é onipotente, o que você vai dizer que ele não pode fazer? Não pode fazer aparecer água e desaparecer? Se você assumiu como dogma que ele é onipotente, acabou. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer o pi valer 3, valer 2. Né? Então, pode mudar qualquer coisa que ele queira. Aí, essa questão da prova, você estava falando agora até me perdi a parte. Eu estava falando, me perdi a última parte que você estava perguntando. Não, o que eu queria, porque eu trouxe aqui o Marcos Eberlin, que é uma pessoa, ele é até presidente da Sociedade do Design Inteligente. Certo. E tem um grupo de estudos aqui, também já publicaram acho que mais de 2.000 artigos, que é dentro da Universidade Mackenzie. Então tem até uma ligação internacional, e eu trouxe ele aqui no canal, e ele é um defensor da teoria do design inteligente, né? E uma das coisas que ele fala é que é uma explicação mais coerente tanto para o lado materialista quanto para o lado moral, enquanto que a outra só tem uma perna, né? É como se a gente tivesse, de um lado, um argumento com 2 pernas e do outro uma perna só. Eu vi alguns fragmentos, eu vi um debate que ele teve com o Sacani, teve com o Sacani e teve com outras pessoas, né, que eu vi uma conversa que ele teve. Ele citou o caso do pavão, né, as cores da cauda do pavão, por exemplo, que... Aí que tá. A evolução, ela explica muita coisa que você não precisa do design inteligente. Você tem uma evolução ao longo de 4 bilhões de anos, né, 3,8 bilhões de anos de evolução de seres vivos e 4,6 bilhões de anos de evolução do planeta. E não só, tem uma teoria, inclusive, de que a vida que chegou na Terra ela já veio de fora da Terra. A vida já começou a desenvolver há 9 bilhões de anos. Quando chegou aqui já estava razoavelmente complexa. Né? E num intervalo suficientemente longo, é bastante plausível, não só é plausível, como é observada a evolução na época da Revolução Industrial, as borboletas, né? Tinha mariposas, na verdade, mariposas claras e escuras, tinha uma predominância de mariposas claras antes da Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial passou a ter uma predominância de mariposas escuras, porque aquelas que eram escuras elas ficavam mais escondidas na foligem e favorecia os predadores pegarem as mais claras, e antes era o contrário. Então, quer dizer, teve um processo. Né? E tem vários outros casos. As raças de cachorro, por exemplo, as raças de cachorro são um exemplo muito claro de evolução. O ponto central, o problema que eu vejo não é... eu não vejo falha grave na teoria de Darwin. Tem pequenos detalhes da teoria de Darwin que não são apropriados, não são as melhores representações. O Richard Dawkins, por exemplo. O Richard Dawkins, eu acho que ele é superficial em alguns pontos, mas ele acerta em outros. Né? Então, assim, a teoria do Darwin eu acho que é muito boa, uma representação muito boa para descrever a evolução. Caixa preta do Darwin. Não conheço. Então, eu tenho essa edição, a tradução tá ruim, cara.
Mas agora saiu uma edição traduzida pelo Marcos Eberlin. Eu até quero comprar a nova edição. Que esse Michael Berry, eu não sei se você conhece, é alguém que vem mostrando erros do Darwin, né? Mostrando erros, não tanto do Darwin, porque às vezes a gente fala do Darwin, nem foi o cara que propôs aquilo, é algum aluno, né? Um discípulo, e acaba ficando ainda mais confuso, porque às vezes você vê o que os caras estão defendendo hoje como darwinismo, você vai ver, não era o que o Darwin defendia, né? Mas todo mundo, é igual o marxismo, né? Todas essas teses assim que vão os próprios discípulos. Mas, enfim, só que era só uma curiosidade mesmo. E um dia ainda vou propor uma conversa de vocês dois, viu? Duas pessoas muito educadas, muito inteligentes, a gente só teria a ganhar todo mundo. Vamos marcar. Vamos marcar, seria ótimo. Uma curiosidade minha. Quem é o gênio que te inspira mais, assim, da história? Se você faz essa pergunta para mim hoje, eu vou te dar uma resposta. Se você perguntar daqui a 3 meses, provavelmente eu vou dar uma resposta diferente. Se você tivesse perguntado 2 anos atrás... porque depende muito do que eu estou lendo no momento, do que eu estou pensando no momento, isso varia bastante. Mas tem alguns que são assim os principais, né, que são os grandes expoentes. Assim. O Newton é um dos grandes expoentes assim, da ciência, da filosofia de todos os tempos. O Leonardo da Vinci